Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Convido a Santa e Amada Igreja para a leitura do Salmo 16 como convocação a este culto. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, dos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Convido a Santa Amada Igreja que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho. E nos teus santos
igreja para uma oração de invocação. Concentre-se com todo o fervor que é em você em cultuar o seu Deus, em buscar a presença dele nesta manhã. Ele é merecedor da nossa gratidão, do nosso louvor, e ele certamente nos instruirá para que possamos enxergar o caminho da vida. Vamos fazer uma oração de invocação. Oremos. Pai precioso, eterno e santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor eterno, Senhor justo, Senhor amável, Senhor bondoso, Deus misericordioso, Senhor de toda graça, Pai das consolações, Pai das luzes, Deus vivo, Senhor Criador dos céus e da terra. Nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos, nós te honramos, Senhor, e estamos aqui nesse momento, Deus, para professarmos nossa fé no Senhor e dizermos que o Senhor é merecedor, Deus, o único merecedor de receber cultos e adoração, porque somente o Senhor é Deus. E nós somos o teu povo, Deus, e mesmo pequenos e fracos, Deus, nós confiamos na tua graça e no teu amor e nos reunimos, Deus, em santa comunhão para glorificarmos ao Senhor. Reconhecemos, Deus, que somos pecadores, que somos falhos, que erramos, Deus, e lhe pedimos perdão por isso, Senhor. Nós nos detestamos por sermos pecadores e lhe pedimos a tua ajuda, Deus, para que nós possamos ter uma vida mais santa, Deus, uma vida mais próxima daquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Pedimos que a tua igreja siga a sua caminhada santa, Deus, neste mundo, e agora que o Senhor nos levará para um novo local, que o Senhor nos abençoe, nos dê direção, a Deus, e se for do teu agrado, que outras pessoas se agreguem a nós, para também aprender do Senhor, para cultuá-lo, Deus, para seguir cultuando de forma fiel ao Senhor, aprendendo a sua santa palavra. Nós pedimos também que o Senhor já abençoe essas pessoas. Caso o Senhor envie alguém, que o Senhor já abençoe essas pessoas, Deus. Nós lhe pedimos que o Senhor nos dê direção em toda a nossa caminhada. Neste momento, Deus, nós colocamos a Ti que envie Teu Santo Espírito e que nos ensine, Deus, a cultuarmos da maneira que o Senhor deseja. Lhe pedimos, Deus, que Teu Santo Espírito venha nos iluminar na Tua palavra revelada, e que este culto, Deus, possa ser aceito pelo Senhor. Mais uma vez pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados e te louvamos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Convido a Santa Igreja para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos, podem nos assentar. Hoje estaremos lendo a Santa Lei de Deus. Para tanto, vos convido à leitura do livro do Êxodo, capítulo 20. Meditemos constantemente acerca da moral de Deus, deste código perfeito, que se aplicarmos, nós estaremos amando a Deus e amando o nosso próximo. Como o Senhor Jesus disse, resumindo os 10 mandamentos em 2, o amor a Deus e o amor ao próximo. Portanto, devemos analisar esses mandamentos. Capítulo 20 do livro do Êxodo. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração
daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Aí está colocado a santa lei de Deus, a lei perfeita de Deus. Essa lei é santa e boa, e nós devemos observá-la. E no Novo Testamento os apóstolos nos declaram o que é o pecado. O pecado é a transgressão dessa lei. O pecado não é o que nós achamos muitas vezes que é pecado, ou observamos o comportamento de outras pessoas. Não é isso. O pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. E o pecado, segundo os apóstolos de Cristo, é a transgressão da lei. Então a quebra de qualquer um desses 10 mandamentos nos torna pecadores, né? Então nós devemos observar esses mandamentos para evitarmos os pecados. Caso pequemos, nós devemos então recorrer a Cristo, que é o justo juiz, né? Como João diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguns de vós pecar, temos advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Então nós devemos buscar observar esses mandamentos. De forma especial, quero comentar um pouco com os irmãos a respeito do 9º mandamento, que é o verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Para tanto, convido a Santa e Amada Igreja a leitura no livro dos Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 12. Ou melhor, vamos ver a partir do verso 16. Provérbios capítulo 6, a partir do verso 16. A primeira coisa aqui no verso 16, antes de nós lermos, é algo para acender em nós o sinal de alerta e nos trazer temor, causar temor. Porque nós cremos num Deus que é todo poderoso e um Deus terrível, um Deus que é fogo consumidor e que diz: ai daquele que cai nas mãos do Deus Altíssimo. E a este Deus, que ele é também, claro, misericordioso, bondoso e justo, nós devemos cuidar para não lhe acender a ira. E quando nós lemos esta passagem aqui do capítulo 6 de Provérbios, verso 16, a primeira coisa que nós vemos aqui é que tem coisas que o Deus aborrece, abomina, Deus odeia. E existe um grau de aversão em Deus sobre isso. Algumas Deus abomina mais do que outras. Deus odeia mais do que outras. Medite no que diz esse versículo. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Você consegue perceber aqui que tenho aqui uma escala aqui, uma diferença de nível de aversão que Deus tem.
todas as 7 coisas que estavam descritas aqui, Deus odeia elas. As 7 coisas aqui, Deus odeia, tá? Mas a 7ª é colocada num grau maior de aversão por parte de Deus, tá? Que é justamente o que vai tratar do 9º mandamento. Olha que interessante. Veja aqui, ó, verso 16. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª, a sua alma abomina. Isso aqui deve nos causar temor. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Olha só. Então, se nós olharmos aqui nessas 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª coisa que a sua alma abomina, nós vamos ver que o 9º mandamento, não dirás falso testemunho, ele está em praticamente todos aqui. Praticamente todos. Entre as coisas que Deus odeia e as coisas que a alma de Deus abomina. Olha que perigo. Talvez, irmãos, eu não sei, né? Eu não tenho como afirmar isso. Não existe uma estatística que tem uma fonte para a gente afirmar, né? Mas talvez o 9º mandamento seja o pecado mais recorrente entre as pessoas. O 9º mandamento ele pode estar sendo quebrado diariamente várias vezes, numa simples conversa. Alguém que conversa de manhã em casa, alguém que sai e conversa com o colega na rua, alguém que vai tomar um café na padaria e conversa na padaria, e durante o dia inteiro pode estar se quebrando o 9º mandamento. E no entanto, ele está entre as 7 coisas que Deus abomina. Olha só a gravidade que é. Veja só, tente identificar 6 coisas que o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina. Tente identificar a quebra do 9º mandamento nessas 7 coisas. Olhos altivos, língua mentirosa, quebra do 9º mandamento. Mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos. Muitas vezes a quebra do 9º mandamento, ela nasce de tramas no coração de uma pessoa e ao tecer os seus projetos iníquos, ele vai quebrar o 9º mandamento difamando ou acusando alguém de alguma coisa. Pés que se apressam a correr para o mal. Correr para o mal não é somente matar uma pessoa ou roubar alguém. Muitas vezes é falar injustamente algo sobre alguém, difamar, acabar com a reputação de uma pessoa. Isso também é fazer o mal. E muitas pessoas se apressam em fazer isso contra outros. Haja visto como, por exemplo, os cristãos são combatidos, a igreja, os pastores são combatidos em redes sociais. Tem pessoas em redes sociais que passam o dia falando mal de pastores e de igreja. Eles se apressam para fazer esse mal. E é impossível que eles conheçam todos os pastores e todas as igrejas para dizer genericamente alguma coisa contra. Um outro detalhe, verso 19. Testemunha falsa que profere mentiras. Veja novamente aqui a quebra do 9º mandamento. E é que a alma de Deus abomina, o que semeia contendas entre irmãos. A quebra do 9º mandamento certamente está envolvida aqui também, porque ao semear contenda entre irmãos, com certeza haverá mentiras e injustiças com alguém, se falando algo contrário à vida de alguém, alguma coisa assim, com certeza. Então, irmãos, veja como o 9º mandamento ele está impregnado na existência humana, na parte má, nas más ações das pessoas, né? Então é muito comum nós vermos isso em políticas, em pessoas que defendem políticos, em pessoas que por um motivo ou outro não simpatizam com alguém. Muitas vezes de forma de graça alguém quebra o 9º mandamento acusando alguém de alguma coisa. Então nesse momento que nós vamos fazer aqui uma oração silenciosa, eu vos convido a ser penitente. Se porventura houver algum pecado não confessado, o momento será oportuno.
Mas se alguma vez você se lembrou que foi injusto com alguém, ou falou alguma coisa sobre alguém, que você não tinha certeza que era verdade, ou que você, mesmo que isso tenha acontecido no passado, ou que você difamou a reputação de alguém injustamente, né? Algo que uma pessoa não fez, e se sentir o desejo voluntário, este momento também será oportuno para uma oração de confissão. Convido-vos a uma oração silenciosa de confissão e eu estarei orando em voz audível. Oremos. Gracioso e eterno Deus, nós nos achegamos, Deus, neste momento de culto, na Tua santa presença, com corações quebrantados e lhe pedindo desculpas, Deus, porque muitas vezes, Senhor, nós quebramos os mandamentos. Nós nos detestamos, Deus, por sermos pecadores. E lhe pedimos sinceras desculpas, Deus, por erros que cometemos. Até mesmo erros do passado, que muitas vezes, em algum momento das nossas vidas, nós não tínhamos temor ao Senhor, e cometemos erros, e lhe pedimos perdão por isso, perdão pelo nosso desconhecimento, perdão, Deus, pelo erro, ou até mesmo pela maldade dos erros, que muitas vezes teu povo pode ter cometido no passado. Por isso, Deus, nós lhe pedimos sinceras desculpas, e apelamos pelas tuas muitas misericórdias. E pedimos, Deus, que o Senhor restaure em nós um coração puro, um espírito inabalável, e que cada vez mais, Deus, a sua palavra, a sua lei santa, esteja cravada nos nossos corações, como o Senhor disse que faria. E por isso a tua igreja, Deus, repete essas leis para a lembrança, para a memória, para que ela esteja gravada em nossos corações. Muito obrigado, Deus, pela tua paz, muito obrigado pelo teu perdão, muito obrigado pelas tuas muitas misericórdias. E se algum dia, Deus, nós prejudicamos alguém com algo que não foi verdade que falamos, nós pedimos também, além de perdão, que o Senhor abençoe essa pessoa, Deus, onde quer que ela esteja. Muito obrigado pela tua graça e pelo teu amor, no nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 409. Durante este hino, aquele que sentiu o desejo de estar ofertando, este momento será oportuno. Hino 409. Que segurança sobre Jesus, por ele agora vivo na luz de Deus que veio a mim me tornou, pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por ele
canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por ele vives hoje na luz. Quero convidar a Santa Amada Igreja para a leitura do Dia do Senhor 43, apenas a leitura, porque o sermão será catequético. Pergunta 112, aliás, a pergunta 112, apenas uma pergunta. Então, apenas a leitura do Dia do Senhor 43. A pergunta e as respostas, né? Pergunta 112. O que se exige no 9º mandamento? Que eu não devo levantar falso testemunho contra alguém, nem distorcer as palavras de ninguém, não fazer fofoca, nem difamar, não condenar, nem me juntar com alguém para condenar a outro, precipitadamente e sem o ter ouvido. Antes, devo repudiar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para não trazer sobre mim a pesada ira de Deus. No tribunal ou em qualquer outro lugar, eu devo amar a verdade, dizê-la e confessá-la com honestidade, e fazer tudo o que puder para defender e promover a honra e a reputação do meu próximo. Eu falei que eu não vou comentar, né? Mas eu só quero mencionar uma frase de um jurista romano que viveu no século I, chamado Sêneca. Aqui nós vemos, olha, não condenar nem juntar com alguém para condenar ao outro precipitadamente e sem o ter ouvido. Sêneca, esse jurista romano que viveu no século I, ele falou algo, ele não estava falando sobre a fé, né? Ele estava falando sobre questões jurídicas, sobre o direito, tá? Uma questão judicial. E ele disse: se você julgar uma pessoa, se você julgar uma causa, sem ouvir as duas partes, você não fará justiça, mesmo que julgou corretamente. Mesmo se julgar corretamente, não foi feito justiça se não ouvir as duas partes. E eu quero lembrar que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, sem fazer justiça, nós não podemos viver como cristãos. Então é por isso que o catecismo diz, né? Não julgar alguém precipitadamente e sem ouvir a parte da pessoa. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 146. Aleluia, ó minha alma, glorifica o teu Senhor, e durante a minha vida cantarei em seu louvor. Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos
aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura. Não precisa nem abrir, né? Livro do Êxodo, capítulo 20, verso 16. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Também, mais uma vez, em Provérbios, capítulo 6. Agora sim, leremos a partir do verso 12. Provérbios, capítulo 6, verso 12. Esse sermão é um sermão catequético do Dia do Senhor 43, acerca do nono mandamento. Provérbios capítulo 6, a partir do verso 12. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés, e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Convido também a Santa e Amada Igreja à leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Leremos a partir do verso 11. E indo elas, Mateus 28, 11. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedeu. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Vamos orar. Pai eterno e santo, gracioso, soberano, Deus sublime, todo-poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra, que com muita misericórdia e graça e um amor que nos constrange, enviou seu próprio Filho para
nos resgatar do império das trevas, para nos salvar da maldade do mundo e do nosso próprio pecado. Tudo isso nos condenaria, mas o Senhor foi generoso conosco. E nós te louvamos e te agradecemos. Nesse momento, Deus, de culto, diante da tua santa palavra, eu reconheço mais uma vez que sou falho e pecador, e mais uma vez lhe peço sinceras desculpas e perdão pelas minhas falhas e pecados. Rogo a ti que envie teu Santo Espírito, que nos ilumine na palavra revelada, e tudo que for falado aqui, Deus, seja ministrado totalmente pelo teu Santo Espírito, que nada que não proceda do Senhor e do seu Santo Espírito saia dos meus lábios. Que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. E glórias a ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Senhor justo, que foi injustiçado. E venho vos proclamar também a mensagem da verdade que liberta, que foi camuflada pela mentira. Em outras palavras, o mal da quebra do 9º mandamento ao longo da história. Quando nós observamos o 9º mandamento da santa lei de Deus, nós podemos ver que esse mandamento tem alguns objetivos, como conservar e promover a verdade entre os homens. Este é um objetivo nobre. Este é um objetivo que reflete o caráter de Deus, que enviou a verdade, que materializou a verdade, que humanizou a verdade na pessoa de Cristo, e que Ele se fez um de nós, chegou até nós e disse: eu sou a verdade. Portanto, o objetivo do 9º mandamento de promover e conservar a verdade é uma parte integrante da igreja, é uma parte integrante de cada cristão, é um dever, é uma responsabilidade, é um serviço piedoso, é algo que nós devemos fazer com gratidão a Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é fazer adivinhações, não é prever, não é falar para pessoas as coisas mais absurdas que sentimos no nosso coração corrupto e pecador. Não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é simplesmente dizer Jesus te ama. A mensagem do Evangelho é mostrar a verdade que ao longo dos anos tem sido combatida pelos maus, pelos filhos da mentira, pelos filhos do pai da mentira, que querem obstruir a verdade com todas as armas que eles possuem e com todos os artifícios e com todos os recursos deste mundo tenebroso, que são recursos passageiros. Portanto, conservar e promover a verdade entre os homens, manter a boa reputação pessoal, para que nós possamos conservar e promover a verdade entre os homens, e sermos justos nos nossos julgamentos. A palavra de Deus não diz que nós não podemos de forma nenhuma julgar. Ela diz que nós não podemos julgar temerariamente, ou seja, eu não posso ver que um irmão ou uma irmã cometeu um pecado e eu me tornar um juiz sobre ela, porque eu também sou pecador, e eu também já pequei, e infelizmente estou exposto, e posso também cometer pecados no futuro, espero que não, mas somos humanos. Mas nós devemos julgar tudo no sentido do discernimento, com amor e misericórdia sobre todas as coisas, para discernirmos onde está a verdade, para que nós possamos promovê-la e conservá-la. E caso ela esteja ausente, mostrar em amor para a pessoa aonde está a verdade. Esta é uma missão que nós devemos fazer, manter a verdade entre os homens,
Não vai dar tempo de ler, mas como vemos lá em Zacarias capítulo 8, versos 16 a 17. Manter a boa reputação, como vemos em 1 Pedro capítulo 3, 16 e Atos dos Apóstolos 25, 10. Manter também a boa reputação do próximo, sem denegrir a imagem do próximo injustamente, como vemos em 3 João 1, 12. E ser verdadeiro no tribunal e nos litígios, como vemos em Provérbios 14, 5 e 25. Mas, além de tudo isto, que este santo objetivo de conservar e promover a verdade entre os homens, nós ainda temos uma outra missão a defender ao observar o novo mandamento. É não ferir Deus. É não fazermos, não sermos participantes, nem nos ajuntarmos com pessoas que fazem coisas que Deus odeia. E eu quero convidar os amados a voltarmos ali em Provérbios capítulo 6, o texto que lemos, e observarmos algumas coisas aqui, de forma sucinta e breve. Provérbios capítulo 6, vemos algumas coisas aqui. O verso 12 diz que o que anda com perversidade na boca é chamado de homem vil, homem de Belial, ou seja, um servo do maligno. Olha a gravidade disso, e é por isso que isto está entre as 7 coisas que Deus odeia. E alguém pode dizer, não, mas Deus não odeia porque Deus é amor. Ora, para que seja um amor perfeito, é necessário que se odeie o mal. Para que se seja santo, é necessário que se odeie toda a imoralidade. Para que se seja misericordioso, é necessário que se odeie toda a crueldade. Este ódio de Deus sobre essas coisas é um ódio santo e perfeito. Não é um ódio movido por inveja ou por qualquer sentimento corrompido como do homem, mas é o ódio ao mal, para promover o bem, porque Deus é amor, porque Deus é santo, porque Deus é justo, porque Deus é misericordioso, porque Deus é bom, porque Deus é reto. Então não há nele nenhum tipo de maldade. Deus abomina todo tipo de maldade. E não há maldade pior do que a que se comete com a língua. Suas tramas e os seus enganos podem levar a atrocidades, genocídios em países. Nasceram de pessoas que enganaram multidões com um falso testemunho. Haja visto, por exemplo, Hitler e tantos outros que cometeram genocídios. Hitler conseguiu enganar uma nação, dizendo que os judeus não eram humanos, não eram 100% humanos. Conseguiu criar um ódio na população contra um grupo de pessoas, que eram de outra raça, mas um grupo de pessoas, seres humanos. Nós devemos respeitar todos os seres humanos, sejam judeus, sejam palestinos, sejam africanos, sejam asiáticos, sejam brasileiros, sejam argentinos. Nós devemos respeitar todas as pessoas. Somos todos iguais. Então nós vemos aqui que é chamado de homem de Belial, homem vil, o que anda com a perversidade na boca. Olha só, o Senhor Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a pessoa que tem essa perversidade, ela só pode dar o que ela tem. A pessoa que lança um falso testemunho, ela só pode dar o que ela tem. Ela não pode dar o que ela não tem. A pessoa que ama e faz justiça, ela só pode dar o que ela tem. A pessoa que é generosa, ela só pode dar o que ela tem. Então, Deus declara na sua palavra que o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. O verso 13 diz: acena com os olhos. Muitas vezes é difamar alguém através de sinais. Quantas vezes
Quantas vezes alguém está falando uma verdade e o outro não pode falar em voz audível e dá sinais para o outro dizendo, não acredito nisso não, ou faz algum tipo de sátira, alguma coisa. Ele tem que se manifestar para o mal. Ele não consegue ficar quieto diante da verdade. Ele precisa ocultar essa verdade no coração do outro. E se ele não pode falar nada, ele faz sinais. Ele é inquieto. Ele precisa fazer o mal. Ele não tem paz. Não é uma pessoa feliz. É uma pessoa carregada, rancorosa, inquieta, que quer ver destruição, que quer semear o mal. Da mesma forma que um líder promove um genocídio, ele não tem a máquina de um Estado, mas ele tem a língua dele. E ele promove o mal com o que ele tem. E ele faz isso. O verso 14 diz que essa maldade nasce no coração. Muitas vezes o pecado é elaborado no desejo íntimo antes de ser praticado. Isso chama-se dolo. Veja o verso 14. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Não sei, talvez, acho que é muito comum vocês. Você já deve ter trabalhado em algum lugar onde você percebe, principalmente se você é um cristão que estuda os catecismos, a fé reformada e tudo, você percebe que tem pessoas ali que se dedicam a semear contendas. Está sempre lá, você está lá fazendo o seu trabalho, daqui a pouco vem um falar mal do outro lá, né? Ou falar mal do chefe, ou falar mal de alguém, falar alguma coisa, o tempo todo. Você percebe isso, você vê claramente isso, né? E aqui, ó, verso 14 diz, no seu coração há perversidade, essa pessoa está contaminada. Todo o tempo maquina o mal, todo o tempo, anda semeando contendas. Se um dia, se em 1 hora, se em 2 horas, essa pessoa não fizer isso, ela parece estar fora do mundo dela, de tão habituada que ela está fazendo aquilo. É que nem cachorro que corre atrás de moto, a moto para, o cachorro não sabe o que fazer. Se ela ficar um dia, se essa pessoa ficar um dia sem falar mal de alguém, ela não consegue, ela está fora do mundo dela, está fora do planeta. Ela está faltando alguma coisa na vida dela. Ela não sabe o que fazer. De tão envolvida que ela está com o mal. Essa pessoa ela está envolvida com o que Deus odeia. Essa pessoa está envolvida com o que a alma de Deus abomina. E muitas vezes nós cristãos nos sentamos à roda. Tem gente que fala, a roda do esclarecedor é quem senta na mesma bar para tomar cerveja. Não, a roda do esclarecedor é quem se junta com essas pessoas. Quem se junta com essas pessoas pode ser para tomar um chá da tarde, com um bolinho de chuva. Se você se sentar com essas pessoas, você está na roda dos esclarecedores com ela. Então, é isso que se trata o verso 14. O verso 15 diz, sobre as consequências graves da quebra do 9º mandamento. Verso 15. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado. E olha a tragédia, sem que haja cura. Irmãos, é necessário arrependimento. Por isso que a mensagem do Evangelho para as pessoas é arrependa-se, arrepende-se, porque é chegado o reino dos céus. Porque cada um está desgarrado e errante por algum caminho. Alguns estão aí no caminho do crime, outros nos caminhos dos vícios, outros em outros caminhos, mas muitas pessoas estão desgarradas no caminho da maledicência, de um coração contaminado, onde ela tem que falar mal de alguém, onde essa pessoa, falar no sentido de pessoa, né? O homem, a mulher, a pessoa, tem que falar mal de alguém, senão não se satisfaz. É impressionante isso, porque normalmente essas pessoas, ela vem para você falar mal de alguém, vai para o outro falar mal de você também, não se engane, não, porque isso aí está no coração dela. Ela é assim, ou seja, uma pessoa sem credibilidade alguma. Tolo é quem acredita numa pessoa dessa. Então, nós vemos aqui a gravidade no verso 15 e o verso 16, os termos aborrece e abomina,
são sinônimos. Aqui a ênfase é que Deus odeia, mas a sétima coisa mencionada é pior ainda. Deus odeia mais, detesta mais. E estas coisas, quem pratica são os homens. Portanto, Deus odeia quem faz essas coisas. Por quê? Versos 16. 6 coisas o Senhor aborrece, a sétima o Senhor abomina. Olhos altivos, são olhos humanos. Língua, isso eu já falei em outro estudo uma vez. Isso aqui, olhos altivos, são olhos de pessoas. Deus abomina. Olhos de pessoas que fazem isso. Não se engane. Essa pessoa, se se arrepender e abandonar, alcançará a misericórdia. Se essa pessoa não se arrepender, está na mira da ira de Deus. Está na mira da ira de Deus. Língua mentirosa, essa língua é língua humana. Mãos que derramam sangue inocente, são mãos humanas. Coração que trama projetos iníquos, é o coração humano. Pés que se apressam a correr para o mal, são pés de pessoas. Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda dos irmãos são pessoas, seres humanos. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus odeia e abomina essas coisas. Agora vamos ver um exemplo aqui na prática, como Deus tem razão. Como Deus tem razão em abominar essas coisas. E como a sua igreja deve abominar isso também. Nós não podemos deixar isso entrar nas nossas vidas, nem nas nossas igrejas. Se alguém vier falar mal de um irmão para você, faz assim. A pessoa vem falar mal do irmão. Ah, você viu o Zezinho, você viu a Mariazinha? O que ela fez? Você fala assim para a pessoa, na minha casa ou na sua? Aí a pessoa fala, na minha casa ou na sua o quê? Não, que a gente vai se reunir todos os dias, 5 horas da manhã, para ajoelharmos e orarmos pelo Zezinho e pela Mariazinha. Você vai ver como essa pessoa nunca mais vai vir falar mal de ninguém para você. Porque ela não vai querer 5 horas da manhã se ajoelhar para orar para essa pessoa com você. Ela não vai querer. Então toda vez que alguém vier falar mal do irmão para você, você fala, na minha casa ou na sua? Pode falar, não tenho medo não. Tenho medo. Perde a amizade, mas não perde a fidelidade com Deus. Na minha casa ou na sua? Fala assim não. 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, nós vamos ajoelhar e vamos orar para o Zezinho e para a Mariazinha. Essa pessoa nunca mais vai vir falar mal de ninguém para você. Não vem. Então olha só, como nós vemos que Deus odeia essas coisas, vamos ver um exemplo prático de como Deus tem razão sobre isso. O texto que lemos em Mateus 28, vou ver de forma breve, irmãos. A partir do verso 11. Contextualizando, nós sabemos que os sacerdotes já haviam subornado o povo para condenar Cristo. E depois que Cristo ressuscitou, as mulheres viram, testemunharam, e os guardas não sabiam o que tinha acontecido, porque havia guardas no sepulcro, e eles então, sacerdotes, veja só, sacerdotes, tá? Não estamos falando dos romanos, não, que eram pagãos e que governavam com braço de ferro, políticos, soldados, não, estamos falando dos sacerdotes. Eles subornaram os soldados. E aqui é esse contexto do texto que nós lemos, né? Então nós vemos aqui algumas coisas. Suborno. E indo elas, eis que alguns guardas da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes. Os principais. Tudo o que sucedeu. Eles chegaram lá e contaram a verdade para eles. Olha, o corpo sumiu lá de dentro. Não tinha como. Uma pedra lá dentro e nós na porta. Não tinha como alguém tirar. Sumiu. Tá? Reunindo-se eles em conselho, os principais sacerdotes, com os anciãos, tá? Toda aquela liderança ali, né? Deram grande soma de dinheiro aos soldados. Isso aqui chama-se suborno. Tá? Ocultação, verso 13: recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Ocultação da verdade que liberta. Tá?
e disseminar a mentira. Então, olha só, primeira coisa aqui que nós vemos acerca da questão do 9º mandamento. Verso 12. Conspiração, coração que trama projetos iníquos. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, chegaram à conclusão que deveriam subornar os guardas. Eles não conseguiram chegar à conclusão que falar, olha, Cristo estava certo. O que aconteceu aqui foi algo sobrenatural, porque os guardas relataram que não tinha como alguém remover aquela pedra, alguém entrar ali, roubar o corpo. Não tinha como, nós estávamos lá. Então, eles não conseguiram concluir que deveriam se submeter à verdade. Então, eles decidiram subornar alguém para promover a mentira. Necessidade da mentira para suprimir a verdade. Então, verso 13. Recomendando-lhes que dissessem: vai lá e minta. Vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Nós fomos dormir, os discípulos vieram, removeram a pedra, roubaram o corpo dele e foram embora. Fala essa mentira para eles. Ou seja, surgiu aí a necessidade de mandar outros mentirem para suprimir a verdade. A falsa sensação de segurança que essas pessoas têm. Verso 14. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Uma falsa sensação de segurança. Porque talvez diante do governador eles pudessem fazer isso e persuadir o governador para o governador não puni-los. Mas aqueles homens um dia iam morrer. E um dia eles iam cair nas mãos do Deus Altíssimo. E quem poderia livrar? Então, há no coração do pecador, do que quebra o 9º mandamento, uma falsa sensação de segurança. Não dá nada não. Não vai acontecer nada. Eu falei algo sobre aquela pessoa, para mim não vai dar nada. Amanhã eu vou tomar meu café sossegado. Vou dormir tranquilo. Isso é uma falsa sensação de segurança. Sabe por quê? Porque o verso 15 de Provérbios 6 diz: portanto, a sua destruição virá repentinamente, será grande, e não haverá cura para ele. E o quarto, o estrago, a mentira é seguida há 21 séculos. Verso 15: eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, ou seja, eles foram subornados, receberam o dinheiro que naquele momento para eles era algo bom, só que perecível. Esse dinheiro hoje, nem o pó dele existe mais, essas moedas. Nem o pó delas existe mais. Tá? Eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Agora olha só o estrago. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Já ouviu falar do judaísmo ortodoxo? Eles rejeitam o Salvador, que veio deles mesmos. Eles rejeitam Cristo e ensinam pessoas a rejeitarem Cristo. E eles abraçaram essa mentira. Eles abraçaram, porque os líderes deles não se submeteram à verdade, mas preferiram subornar pessoas e lançarem uma mentira. E esta mentira é pregada até hoje. E até hoje eles combatem os cristãos. De vez em quando você vê lá, rabino refuta pastores evangélicos, não sei o que lá, refuta o quê? Eles estão presos na mentira que foi vinda de um suborno. Então, irmãos, a quebra do 9º mandamento causou um estrago aqui. Veja por que Deus odeia essas coisas. O que semeia contendas, o que a falsa testemunha, a língua mentirosa, o coração que trama projetos iníquos. Onde estão esses sacerdotes e esses guardas agora? Aonde eles estão agora?
Há 21 séculos, há pessoas se perdendo eternamente. 21 séculos, não só entre os judeus, mas em todo o mundo, porque acreditam nessa mentira, até hoje. Ah, mas se sumiu o corpo, com certeza alguém roubou. 21 séculos depois, o cara dá o diagnóstico dele, ele rejeita as testemunhas oculares, que morreram defendendo a verdade, pessoas que viram, que atestaram que viram Jesus ressurreto. Eles viram, atestaram, as mulheres, os discípulos, os homens no caminho de Emaús, uma multidão de mais de 500 pessoas, viram Cristo ressurreto, atestaram que viram. Os apóstolos foram crucificados, foram decapitados, foram cerrados ao meio, foram mortos com lança, mas não negaram. Eles não foram como esses guardas que receberam suborno. Eles não negaram. Ninguém iria sofrer como os apóstolos sofreram por causa de uma mentira. Os apóstolos, eles não tinham a vida regalada que os sacerdotes do Sinédrio tinham, para querer manter aquilo. Mesmo para mentir, para manter aquilo. Os apóstolos não tinham isso. Os apóstolos tinham perseguições, eles sofriam perseguições. E atestaram que foram testemunhas oculares. Nós ouvimos a voz do monte. Eu vi a transfiguração de Jesus. Eu vi Jesus ressurreto. Eu, as mulheres, os outros companheiros discípulos, 500 pessoas que estavam reunidas aqui viram. Os homens do caminho de Emaús. Não nos ardia o coração quando ele falava, era Cristo que estava conosco aqui. Eles não tinham a vida regalada dos homens do Sinédrio, que queriam a mentira para manter a sua posição social. Eles tinham a espada contra eles, perseguição dos judeus, perseguição dos gregos, perseguição dos romanos. Aonde eles iam, eles eram apedrejados, eles eram insultados, eles eram cuspidos, eles eram ameaçados. Mas eles morreram defendendo a verdade. E até hoje, 21 séculos depois, pessoas preferem acreditar na mentira do Sinédrio e dos guardas. E não acreditam em testemunhas oculares que morreram dizendo aquilo e que atestaram, escreveram cartas, enviaram cartas para diversas igrejas em diversas partes do mundo conhecido da época. Não só as cartas bíblicas, outras cartas também eles escreveram, que não compõem os cânones. Escreveram dizendo sobre Cristo. Plínio escreveu sobre Cristo, era um historiador que não era cristão. E o mais impressionante de tudo, Cristo, aquele homem que aparentemente era frágil, um carpinteiro, e que falava coisas que pareciam loucura. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu e o Pai somos um, eu sou antes de Abraão, antes de Abraão existisse eu sou. Este homem, que eles achavam que era um louco, um mentiroso, um fanático, um profeta, alguma coisa, um dia ele disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. 21 séculos, séculos de tecnologia, de perseguições de todo tipo, perseguição armada, perseguição intelectual, perseguição das falsas crenças, perseguição das seitas, perseguição de outras religiões, perseguição dos ateus, perseguição dos governos, e a palavra dele não passou. Então, irmãos, quantas pessoas se perderam em 21 séculos de mentira? Não a mentira de Cristo, a mentira do Sinédrio e dos guardas. Então veja por que o Senhor Deus, Ele abomina quem quebra o novo mandamento. Pessoas que não têm responsabilidade com isso. E por que nós cristãos fiéis temos o dever de, na nossa geração, na nossa época, conservar e promover a verdade entre os homens. Nós devemos ter credibilidade sobre todas as coisas. As pessoas, mesmo que não concordem conosco, olhem e falam: esse homem é justo, aquela mulher é justa. O que ele está falando eu devo considerar, porque tem credibilidade. Uma pessoa assim tem credibilidade. E nós devemos observar o que essas pessoas falaram. Portanto, irmãos, as 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª, a sua alma abomina. E Deus tem razão. Deus tem razão. Porque a mentira causa um grande estrago. Nós não temos aí
um computador capaz de calcular quantas pessoas se perderam em 21 séculos porque creram na mentira. Mas nós podemos usar o restante de tempo, que Deus nos dá, que não sabemos quanto é, para promover a verdade entre os homens. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino Rude Cruz. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. Convido os irmãos que se coloquem em pé. Uma oração de encerramento, após a oração, a bênção. Após a bênção, estará encerrado. Tem alguns avisos e uma pequena conversa com os irmãos após a bênção. Oremos. Pai gracioso, eterno e santo, nós te louvamos, Deus. Te louvamos pela tua perfeição, Deus. E como o Senhor é preciso e justo. E de fato, Deus, o Senhor tem razão em abominar todo tipo de mentira e falsidade, Deus. Todo tipo de quebra do novo mandamento. Isso torna o Senhor justo e santo. E a tua igreja, Deus, deve seguir teus passos. E nós devemos também, Deus, sermos justos e santos. Que nunca haja, Deus, nessa tua igreja local e nas tuas igrejas
fiéis espalhados pelo mundo. Que nunca haja contendas entre irmãos, Senhor. Que nunca haja falsos testemunhos. Ó Pai, livra-nos, Deus, dessas armadilhas e ciladas. E que nós possamos, Deus, pela Tua graça, pelo Teu favor, ó Deus, com a Tua força, nós possamos, Deus, conservar a verdade, Deus, entre os homens, porque nós percebemos, Deus, que grande mal a mentira tem causado ao longo dos séculos. Despeça-nos em segurança, Deus, dê-nos um domingo de paz, de tranquilidade na Tua santa presença, permita que possamos ir dormir felizes, se for da Tua graça, permita que possamos vencer essa semana, lhe pedimos auxílio e ajuda, Deus, nos oriente, Deus, nas adaptações que ainda estamos fazendo no novo local para cultuá-lo, que seja conforme o Teu querer, ó Deus, a Tua direção, somente a Tua vontade prevaleça, e que nós possamos ali, Deus, seguir com o trabalho de forma fiel ao Senhor, que seja ali, Deus, momentos, Deus, de grande alegria e de bênção a todos aqueles que tiverem algum tipo de participação, que todos sejam abençoados pela Tua graça. Pedimos que, pela Tua vontade, se for da Tua graça, que cure os enfermos, Deus, o Alceli, o Bruno, o Renato, que o Senhor estenda a mão aos tentados, traga a paz aos aflitos. O Senhor permita, se for da Tua vontade, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do Seu nome. Abençoe todo o Seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Despede-nos com Tua paz, despede-nos em Teu amor, permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor, permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Os irmãos podem sentar-se? Apenas dois avisos rápidos e uma pequena conversa com os irmãos.